A história de iluminação e ascensão de Mestre Quírio e os outros 443 quirionaitas nos revela fatos inesperados e surpreendentes que irão sacudir as estruturas de crenças até então difundidas e conhecidas pela humanidade. Fatos esses que têm alto impacto energético e que, enfim, por determinação da hierarquia planetária, chegou o momento de serem conhecidos por todos. Mestre Quírio inicia sua história contando algumas coisas que antecederam a cidade de Manoa e todas as histórias relacionadas a ela, pois, para compreendermos o motivo dela ter sido alvo de tanta busca e especulação nos séculos XVI e XVII, precisamos trazer luz aos fatos não revelados até então. Diferentemente do que é contado pela história oficial, a América foi descoberta e explorada muito antes de 1492. Em 200 d.C., chegou em terras mesoamericanas um povo vindo do Oriente Médio, descendentes de Jacó, Israel, e assentaram-se na antiga cidade de El Mirador, na Guatemala. Esse povo pertencia à tribo de Zebulão, uma das tribos de Israel, que tem o nome do 10º filho de Léa e Jacó. Em El Mirador, na pirâmide conhecida como Ladanta, guardaram segredos planetários e um grande tesouro trazido pelos hebreus da mencionada tribo. Em algum momento da história, o povo desta cidade e região ficou conhecido como os Toltecas, uma civilização pré-colombiana. Antes da encarnação em que se iluminou e ascendeu, Quírio teve uma encarnação em El Mirador e nos conta que 300 anos após a chegada da tribo de Zebulão na Guatemala, em 500 d.C., começaram a acontecer rebeliões internas que ameaçavam a segurança dos segredos e tesouros guardados na Grande Pirâmide. Por esse motivo, os líderes e sacerdotes acharam melhor fazer uma aliança com outra civilização, os Incas, que habitavam a cidade de Paititi, que é uma lendária cidade perdida no leste dos Andes, escondida em algum lugar das florestas tropicais do sudeste do Peru, norte da Bolívia e noroeste do Brasil. Tal aliança foi realizada por meio de casamentos entre as realezas das duas cidades, e assim parte do povo hebreu mudou-se para Paititi, levando consigo seus segredos e abandonando a cidade de El Mirador. As civilizações se mesclaram e viveram em paz por um longo tempo, até o momento em que novamente precisaram deixar a cidade e se mudar para um novo local que mantivesse a segurança de seus segredos e tesouros. Mas afinal, o que era que os hebreus tanto zelavam a ponto de estarem sempre buscando um local seguro para guardá-lo? Quírio nos revela que parte do segredo estava relacionado com a linhagem do prometido Messias, que já era esperado pelos hebreus há milênios, mas que alguns o reconheceram na figura de Yeshua ben Joseph, também conhecido como o Cristo. Quírio diz que a verdade dos fatos é que Maria, mãe de Jesus, deu à luz a duas crianças gêmeas, Jesus e Zebael, e que este último, que possuía um corpo imortal, foi quem levou o povo da tribo de Zebulão para as Américas, até El Mirador, para abrigar o segredo de sua existência e seu tesouro. Além deste segredo, um dia guardado às 7 chaves, Quírio explica também que Maria ficou viúva por volta do nascimento dos gêmeos e que logo após seu desencarne, José, seu marido, foi imediatamente puxado para uma nova encarnação, em seguida adentrando o corpo bebê de Zebael, tornando-se agora o recém-falecido pai adotivo e esta nova vida que nascia, portanto, a mesma alma. E existe ainda uma passagem sobre a vida de Jesus, que é relatada de forma distorcida pela Bíblia. Quando ele está no deserto com Satanás, na realidade ele estava com seu irmão gêmeo, que tentava dissuadi-lo de seguir sua missão como instrutor, pois Zebael sabia que se Yeshua seguisse adiante, este acabaria morto, como de fato se sucedeu. Zebael, que significa belo poder de Deus, na Mesoamérica ficou conhecido pelos maias e astecas como o deus da serpente emplumada, Quetzalcóatl. Como seu corpo era imortal,
sempre mantinha a aparência de um jovem de 24 anos. Em dado momento de sua existência, entrou em estado de criogenia, ou seja, não desencarnou. Porém, parou de respirar e não se decompôs. Então seu corpo foi mantido dentro da pirâmide Ladanta, juntamente com seu tesouro, e mais tarde levado para Paititi e lá preservado também, até que este despertou novamente. Enquanto isso, em 1561, na Inglaterra, nasceu o filho bastardo da então Rainha Elizabeth I, Francis Bacon, que viveu com seu pai por apenas 7 anos, quando então teve uma morte súbita. Poucos dentro da corte sabiam deste acontecimento, que foi mantido em segredo. Tempos antes do acontecido, a rainha soube de uma profecia que dizia que o motivo dessa morte foi de que no futuro surgiria um jovem de 24 anos, gerado do útero sagrado da Virgem, que não só substituiria, como também assumiria a identidade de seu falecido filho. Então, Elizabeth, mesmo sem ter certeza se de fato a profecia se cumpriria, escondeu sobre a morte do menino e aguardou até 1585, quando Francis Bacon completaria 24 anos. Neste momento, então, o jovem citado na profecia apareceu na corte inglesa e contou sua história para a rainha, que, acreditando em tudo, o colocou no lugar de seu filho falecido anos mais cedo. Este era Zebael, que após desperto de seu sono em Paititi, partiu para a Inglaterra e assumiu a identidade de Francis Bacon, vivendo como nobre nas cortes europeias, em especial a inglesa, até 1626, quando se iluminou e passou a ser chamado no plano ascensionado de Saint-Germain, o irmão Sam. Nesse momento, Francis Bacon foi dado como falecido, porém, como era imortal, ainda permaneceu circulando pela Europa até sua ascensão em 1684, quando levou seu corpo consigo para o plano ascensionado. Aqui fazemos um esclarecimento que, apesar de seu corpo imortalizado, Zebael ainda não era um ser iluminado e precisou passar por todo o processo de ascensão para atingir sua iluminação no planeta Terra. É a partir de 1585, após o despertar e partida de Zebael da América do Sul, que a sacerdotisa responsável por guardar e proteger seus tesouros resolve levá-los para uma localização segura, próxima ao Oceano Atlântico, para que desta forma ele pudesse mandar buscar o que precisasse com mais facilidade, caso a ocasião se apresentasse. Guanpoc, a sacerdotisa, então, escolhe uma cidadela já existente nas margens do lago Parime, entre os rios Amazonas e Orinoco, escondida atrás da serra de Pacaraíma, e parte juntamente com o povo hebreu, levando os demais segredos e o tesouro de Zebael. Chegando lá, ela se encontra com Quirio, que já está em outra encarnação, como um sacerdote da cidadela de Manoa. Guanpoc decide construir uma grande cidade para abrigar seu povo e o tesouro. Porém, entra em conflito com Quirio, que discorda da ideia e prefere manter uma cidade menor e mais discreta. Mas a grande Manoa de Eldorado, como ficou conhecida depois, é erguida em 12 anos, de 1585 a 1597. Quando ficou pronta, Quirio assumiu como muisca ou governador da cidade e criou um ritual, onde se untava com pó de ouro, banhando-se no lago Parime, deixando o ouro como oferenda aos deuses. A partir daí, começaram a correr as histórias e despertar a curiosidade sobre o Homem Dourado, e um tempo depois, sobre a cidade de Eldorado. Nesse meio tempo, Zebael, que vivia como o nobre Francis Bacon na Inglaterra, criou uma sociedade secreta de intelectuais nobres que estudavam sobre vários assuntos e escreviam peças de teatro sob o codinome de Shakespeare, que nunca chegou a ser uma pessoa, mas um grupo de pessoas. Dentre essas pessoas, 3 delas de muita confiança sabiam sobre a verdade de quem era Zebael. Um deles era Sir Walter Raleigh, que, como já dito anteriormente, fez 2 expedições até a América do Sul atrás do Eldorado, uma em 1595 e a outra em 1596.
Mas agora sabemos que seu real propósito foi buscar parte do tesouro a pedido de Zebael para seu uso pessoal, conforme previamente combinado com Gwanpok. Aqui também informamos que cada peça assinada por Shakespeare contém um mistério encriptado no enredo acerca da linhagem crística. Como governador, ou muisca, Quírio se achou no direito de usar o tesouro pertencente a Zebael como oferenda para os deuses e depois para distribuir à população da cidade. Porém, o que Quírio não sabia era que esse tesouro foi fornecido a Zebael pela hierarquia planetária e continha uma magia do mais alto escalão espiritual, o que tornava tal tesouro apenas capaz de ser usufruído pelo grande imortal e mais ninguém. Caso contrário, grandes danos seriam causados a seus usurpadores. Gwanpok, a guardiã do tesouro, tentou alertar Quírio, que não lhe deu ouvidos e, desta forma, as pessoas começaram a ficar doentes, com a chamada doença do ouro. Percebendo o desequilíbrio causado, a sacerdotisa aliou-se a algumas pessoas da cidade para impedir Quírio, porém nada adiantou. Foi então que ela decidiu ir atrás de Orelhana, que continuava suas expedições atrás do Eldorado, e pedir sua ajuda para dominar a cidade. De acordo com a história oficial, Orelhana faleceu em 1546, acometido de uma doença desconhecida. Mas a verdade dos fatos é de que sua morte foi forjada para que ele pudesse continuar a busca pela cidade de Eldorado, em nome da coroa espanhola, de maneira oculta. Entre 1546 e 1602, o capitão continuou a receber incentivos privados para essa busca. Sua morte forjada tinha o objetivo de dissuadir as outras potências marítimas da época da ideia de que a coroa espanhola ainda se empenhava na descoberta da cidade mítica. De acordo com relatos em livros encontrados nas bibliotecas existentes no plano espiritual, em 1600, com a idade de 89 anos, ainda de boa saúde e vigor, o capitão perdido em uma das regiões da floresta amazônica foi contatado pelo deus supremo dos Manoas, Ogmo, conhecido como Ogma na mitologia irlandesa e Apu-Iti no panteão inca, com a fisionomia de Francis Bacon, através de uma visão de uma índia sacerdotisa de Eldorado, que em breve o procuraria, faria contato e o guiaria até a entrada da cidade. Orelhana, que também foi canalizado para a produção deste episódio, apesar de não se lembrar desta visão, conforme confirmada pela mestra ascensa amada Senhora Portia, ainda assim nos contou que Gwanpok foi a seu encontro no rio Amazonas, logo abaixo do encontramento com o Rio Negro, onde estava acampado com seus poucos homens, e lhe deu a rota de como chegar a Manoa para que pudesse dominá-la. Ele estranhou a proposta da sacerdotisa, mas concordou e disse que para fazê-lo precisava de mais homens. Porém, o acesso deles seria difícil e demorado, portanto decidiu retornar a Quito e trazê-los pessoalmente. Após seu retorno para o ataque, ficou sabendo pelas Amazonas que a cidade de Manoa já estava devastada, então desistiu da empreitada. Como esse fato aconteceu antes do terremoto de 1690, essa pôde ter sido uma pista falsa para que ele não fizesse o ataque, porque em meio tempo aconteceu uma outra intervenção divina de Ogmo, em Manoa, que fez com que Quírio enxergasse o que estava fazendo e assim desistisse de utilizar o ouro do grande imortal de maneira não sacra. Ogmo, a deidade de Manoa, em realidade era Enki, o príncipe Anunnaki, filho de Anu, que viveu na antiga Suméria juntamente com outros membros de sua família. Quírio diz que sua neta, uma criança à frente de seu tempo, conectada à Terra, trouxe uma contribuição consciencial que o ajudou em sua evolução e posterior ascensão, juntamente com os 443 iniciados que ele orientava, que eram descendentes da população vinda de Pai Titi. O evento da iluminação e ascensão aconteceu em 1682, 97 anos depois da chegada dos hebreus em Manoa.
Em 1690, com a ascensão de Quirio e a proximidade dos exploradores na região, Guanpok, juntamente com Quirio e a hierarquia planetária, decidiram fazer um procedimento de sutilização do tesouro de Zebael, que a esta altura também já estava ascensionado. Para tal, Guanpok colocou seu campo energético sobre o tesouro e o transformou em matéria invisível, o que gerou um impacto energético de grandes proporções e causou um grande terremoto, abalando e destruindo toda a cidade e o lago Parime, e reverberando em grandes extensões do Amazonas. Como consequência, ela também foi sutilizada e posteriormente desencarnou. O ouro invisível ou sutilizado naquela época ainda alimenta etericamente o sangue e o coração do Avatar de Saint-Germain, encarnado atualmente nos Estados Unidos. Canalizamos também uma testemunha ocular do dito terremoto, Padre Samuel Fritz, que o descreveu como uma coisa terrível e inacreditável. Padre Fritz era conhecido e benquisto por várias tribos, incluindo os habitantes de Manoa, que o levaram até lá, porém de olhos vendados. Sobre essa experiência, nos descreve como uma rota mágica, assim como a cidade, um lugar que só quem era convidado conseguia acessar. Intuía que o lugar guardava grandes segredos, além de suas riquezas, mas temia que acontecesse uma corrupção, considerando o tamanho do tesouro que possuía. Ele gostaria de ter retornado a Manoa, porém, como esteve preso por 2 anos e depois de liberado a cidade estava destruída, não foi mais possível, o que lamentou profundamente. Vale ainda salientar que, apesar de os da tribo de Zebulão terem atracado em terras americanas apenas 200 anos após o nascimento de Jesus, a pirâmide de Ladanta predata a este acontecimento, tendo sido construída pelos maias por volta do ano 300 a.C. Isto quer dizer que, apesar das pesquisas recentes indicarem que os toltecas passaram a ocupar a região a partir de 900 depois de Cristo, a chegada dos de Zebulão ao continente americano aconteceu muito mais cedo. Estes primeiro assimilaram aspectos da cultura asteca e, em algum ponto do período clássico da civilização maia na Guatemala, particularmente na região de El Mirador, foram toltecizados ou chamados de maias mexicanos. Outro fato notável dessa história é o tempo que Zebael permaneceu utilizando seu corpo imortal encarnado, desde seu nascimento no ano Domini, ano 1 da Era Comum, até sua ascensão, séculos mais tarde, totalizando 1684 anos. Além disso, foi John Dee, matemático e conjurador pessoal da rainha Elizabeth I, famoso por práticas como cristalomancia e angelomancia, que em 1567 a avisou da profecia que no ano seguinte ceifaria a vida de seu filho bastardo, e que anos mais tarde teria sua identidade assumida pelo imortal Zebael. Zebael é um dos 12 imortais do planeta Terra. De acordo com o plano ascenso, um imortal é uma categoria de vida elevada, concedida apenas às almas que, através de suas muitas encarnações na Terra, espiritualmente, coletaram os 144.000 selos energéticos de permissões que, uma vez obtidos, concede à alma do privilegiado uma experiência irrestrita de tudo que o plano físico tem a oferecer, o que inclui a imortalidade e a imperecibilidade de seu corpo material. Atualmente, só há 5 almas que atingiram essa condecoração no sistema planetário Terra, sendo os 7 imortais restantes provenientes de outros locais na vasta criação. Além de Zebael, também conhecemos o nome de outras dessas 5 almas que atingiram na Terra o direito à imortalidade: o Cristo Yogi Babaji. Em toda essa história, destaca-se o pouco tempo em que Manoa, uma vez reconstruída e expandida para se tornar o local de descanso do tesouro de Zebael, ou o El Dorado, permaneceu em existência. Apenas 105 anos, de 1585 a 1690. Isso explicaria por que a cidade nunca foi encontrada, apesar de tamanhos esforços feitos por tantos exploradores. A cidade
antes apenas uma pequena cidadela, ergueu-se sobre a selva amazônica no final do século XVI, e antes que o século XVII terminasse, esta já havia desaparecido, para continuar a existir apenas no imaginário de todos que ouviram falar dela por quase 100 anos. Mas o mais fascinante em toda essa história são os segredos milenares, agora compartilhados conosco. Maria foi mãe viúva durante toda a sua vida. Jesus possuía um irmão gêmeo, Zebael. Zebael era a encarnação de seu falecido pai adotivo José. Zebael era imortal e tentou dissuadir Jesus no deserto de continuar o seu ministério de ensino, que o levou à sua morte. Zebael era um dos avatares do deus da serpente emplumada, conhecido nas Américas. Os toltecas eram a tribo de Israel de Zebulão, que viajaram às Américas e na pirâmide de Ladanta guardaram os segredos nesse vídeo mencionados, além de grandes tesouros. Zebael assumiu a identidade do falecido filho de Elizabeth I, Francis Bacon. Após 1626, Zebael, o irmão imortal de Jesus, assumiu o nome de Conde de Saint-Germain e passou décadas visitando as cortes europeias. O ouro e pedras preciosas que possuía não eram provenientes de nenhuma riqueza particular ou posses presentes na Europa. Eram objetos de seu tesouro escondido na América do Sul, que eram trazidos para ele no velho mundo para seu desfrute. Zebael, ou Saint-Germain, muitas vezes chamado de o vampiro imortal, alimentava-se não de sangue, mas de ouro físico de seu tesouro fluidificado na forma de um líquido espiritual que metafisicamente mantinha seu corpo físico imune à decomposição. E assim acontece até os dias de hoje, com seu avatar presentemente encarnado na América do Norte. Eldorado foi uma cidade real, mas cuja existência foi breve e conturbada por problemas políticos e sociais internos e manchada pela maldição do ouro e tesouro do grande e imortal Zebael. Zebael é um dos 12 grandes imortais do planeta Terra, assim sancionados pelos mestres ascensos deste planeta. Adicionamos aqui um último segredo, referente a Zebael e sua existência sem morrer por mais de 16 séculos. Uma outra história existente de que em sua última encarnação, Saint-Germain nasceu como o filho biológico da rainha Elizabeth I, a saber, Francis Bacon, e de que ainda na tenra idade foi enviado à casa da família Rákóczi, na Transilvânia, localizada nas montanhas carpatianas da Romênia, para mais tarde retornar à corte inglesa e posteriormente ascensionar, de fato aconteceu, mas não neste palco físico que é o planeta Terra, e sim na região de Arcturus, que é uma densidade próxima de nosso planeta, onde versões das histórias que não puderam ser vividas aqui são então lá encenadas, pela mesma alma, quando a história desta na Terra toma um curso de vida diferente. Em outras encenações da mesma história acima, no grande palco cósmico da vida em Arcturus, Saint-Germain foi de fato enviado à família Rákóczi, em sua última encarnação no planeta. Mas não era filho da rainha Elizabeth I. Todas essas histórias, quer vividas na Terra ou em Arcturus, através dos séculos se confundem, criando ainda mais mistérios sobre a natureza do Conde de Saint-Germain, que foi agora desmistificada. A seguir, Mestre Quírio falará de sua vida de ascensão pessoal por outra perspectiva, desligada dos fatos maiores ligados à origem e propósito da cidade de Manoa e sua intersecção com a história do mestre Zebael ou o Conde Saint-Germain, descritos tão extensivamente até aqui. As informações a seguir foram canalizadas em 18 de novembro de 2022, direto no sítio arqueológico da Pedra Pintada, Roraima, onde outrora esteve localizado o Eldorado e o Lago Parime. Durante esta canalização, uma ativação espiritual foi realizada no local.